Transforme a sua vida em um ano. Como? Lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero hoje convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e darmos continuidade no livro de 1 Samuel. 1 Samuel está no Velho Testamento, na primeira aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, e assim foi o desdobramento da história. E nós estamos em Samuel. Samuel podemos entender que é o último juiz, né? E ele escolheu então o rei Saul. E agora a gente está vendo que Saul, pela sua desobediência a Deus, Samuel então está elegendo um novo rei, que é o rei Davi. E a gente está nessa parte da história. Então convido você a abrir a Bíblia e acompanhar a leitura no capítulo 19. Nós estamos caminhando aí da metade para o final do livro. E hoje é o dia 140 da nossa leitura. E você que está aqui pela primeira vez, ou está aqui e perdeu alguns dias de leitura, ou quer reler, então eu convido você a ficar até o final desse vídeo e depois acessar. Eu vou colocar aqui um card na tela para você acessar a playlist ou o dia da leitura anterior. Então, a gente viu nos últimos dias de leitura que Davi começou a ter destaque. E isso começou a gerar ciúmes em Saul. E Davi está casado então, né, com a filha. Temos agora um filho que gosta muito de Davi, o próprio filho de Saul, chamado Jonatas. E a gente vai conhecendo e vendo o desdobramento dessa história. Capítulo 19, Saul tenta matar Davi. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. O próprio filho contou. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele ao seu respeito. Então lhe contarei tudo que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo, Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Versículo 7. Depois, Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente, Davi conduziu as tropas contra os filisteus, ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que ele bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno, enviado pelo Senhor, se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Mical salva a vida de Davi. Saul
enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo. Quando ele saísse na manhã seguinte, Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite pela manhã, você estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela. Ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Traga-no aqui, com a cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou o meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço, no lugar chamado Seco. Aonde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até o mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegarem a Naiote. Saul rasgou as suas roupas e despiu, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que o meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então, Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas. Ele ficaria magoado, mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Também me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se o seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício de toda a família, dele oferecendo a cada ano. Se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a fazer o mal.
Mostre-me a sua lealdade comigo. Mostre a sua lealdade como amigo. Assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra o seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar ao seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planejava matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então, Davi perguntou, como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu, venha ao campo comigo. Os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi, prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, esta hora conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. E se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, e que você me trate com amor e lealdade do Senhor, quando eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com o seu amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então, Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e a sua descendência e disse que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Uau! Então Jonatas disse, amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu. Antes, espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei, atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem, que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele, vá mais para frente, as flechas estão adiante, significa que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer, ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele. E Abner ao seu lado, o lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou, deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas, quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, seu traidor, filho de uma prostituta, uau! Pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa
e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer frustrado de modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu, Jonatas atirou a flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar aonde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente, rápido, não fiquei parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e flecha ao ajudante e ordenou que o levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo, ao lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choraram, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós, entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Que história incrível, né? De fidelidade, de amizade, de inveja, né? Inveja de Saul. Foi assim que mataram Jesus também, né? Inveja. Davi não fez nada do que deveria ser feito ainda para o bem. Mas assim, quando você se sente ameaçado, né? De alguma forma você quer se proteger causando o mal no outro, né? Inclusive, muitas pessoas querem se exaltar diminuindo o outro, né? Quero convidar então você a orar e meditar nessas palavras e aplicá-la na sua, como eu devo aplicar na minha. Oremos. Deus, querido Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, estou diante do Senhor para poder agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos derrama, principalmente alimentando a nossa alma através das suas sagradas escrituras. Ajude, Senhor, que teu Espírito nos conduza. Ajude que as suas palavras estejam gravadas em nossos corações. Tire qualquer sentimento de inveja de nossa mente, de nossa alma. E nos dê, Pai, um sentimento de irmandade, amizade pura e sincera entre a irmandade, entre o seu povo, Pai. Perdoe as nossas falhas, Pai. Estenda a tua misericórdia, nos renova a tua misericórdia no dia de hoje, Pai. Nós reconhecemos que inúmeras vezes nós falhamos, Pai. E eu acredito que isso entristeça o Senhor e nos distancia do Senhor. Então, por isso, peço mais uma vez que nada possa impedir de nós estarmos juntos em comunhão, Pai. Não só nesse momento de oração, jejum, leitura, mas que tudo isso seja plantado para que nós podemos viver eternamente juntos. Abençoe as pessoas, Pai, que aqui passam, acompanham a leitura. Se puder, atenda a necessidade de cada um. E te agradecemos pela maior dádiva que é a graça que nós temos em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui acompanhando a leitura do dia 140. E agora você, ao finalzinho desse vídeo, no término, você tem 2 cards aqui. Você acessa a playlist em um e o outro você consegue acessar a leitura do dia anterior. No meio, você vai ter um redondinho, que é uma minha imagem. Você ainda não é inscrito no canal? Clica, se inscreva e ative o sininho. Não esquece de deixar seus comentários aqui.
Muitas pessoas assistem, mas não deixam lá os seus comentários, não deixa o seu joinha, porque isso o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e esse tipo de conteúdo vai ser enviado para outras pessoas. Abaixo na descrição desse vídeo, você consegue acessar uma área de assinantes, onde tem toda a leitura, né, de forma organizada, e tem outras aulas para poder dar compreensão à palavra de Deus. Lendo 80%, você vai ganhar em sua casa alguns livros da minha autoria. Bom, que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, continuaremos a leitura de 1 Samuel. O dia 141 da nossa leitura, nós vamos ler o capítulo 21 em diante. Temos 31 capítulos. Estamos, então, seguindo já para o final do livro. Que Deus te abençoe e nos vemos, se Deus assim permitir, a continuidade da leitura.